professor Luiz ou outros aí, pode mencionar diretamente, né? Eu deixo meu celular disponível aí no chat também. Aí eu vou dividindo isso aqui internamente, tranquilo? Mas após o retorno do Léo, aí só 15 dias, aí o que precisar de dúvida, de sanar dúvida, reuniões, eu vou deixar o Léo conduzir e talvez eu não consiga participar de todas aí, tá? E atualmente eu estou mais na coordenação do time aí, tanto na parte do pré como na parte do pós-venda, né? Então eu fico equilibrando aí com o pessoal, tranquilo? Deixa eu projetar minha tela aqui. A gente vai começar falando os desenhos aí, às vezes eu vou direcionar mais pro André e pro professor Alexandre, porque eu acho que vocês estão na linha de frente da parte técnica, é isso? Posso falar assim ou não? O André sim, né? O Alexandre, eu não sei se é mais a parte de comunicação. Como é que é, Alexandre? Boa tarde. Boa tarde. Eu entro na parte dessas conexões, Federico. Então, bacana. assim, é importante eu saber também, né, a mesma coisa que o André precisa saber, tá bom? Bacana. Então, às vezes eu vou conduzindo, eu sei que tem outras pessoas aí, mas eu vou conduzindo mais a fala aí pro André e pro Alexandre, então, tá bom? Esses desenhos que eu estou projetando aqui, eu mandei no anexo do convite. Vocês tiveram a oportunidade de abrir ou ainda não? Abri aqui, Federico. Não, bacana, então. Tá. Então, eu vou estar passando, vocês já viram esse desenho aqui, ó. Esse diagrama elétrico, eu vou começar com esse aqui, ó, peraí. Vamos começar com o mecânico aqui do painel que a gente chama DMC. Então, assim, é bom vocês acostumarem com algumas siglas aí que a gente, né, comenta do nosso produto. Então, às vezes, no desenho vai estar ali DMC, PCC. Então, é importante a gente definir quem que é quem. Quando a gente falar o DMC, é o Digital Master Control, é esse painel aqui. Então, vocês receberam esse painel, tá? É um painel de controle. É o painel que faz a gestão da usina. Então, a gente tem ali os grupos geradores e tem a parte do painel de média. Então, ele está central ali fazendo uma gestão de mandar ligar gerador, desligar grupos geradores. Ele que é responsável por verificar se ao mandar um grupo gerador partir, se ele não partir, ele vai detectar que faltou um gerador. Esse painel que vai detectar se teve uma falta de energia da concessionária. Ele que vai estar fazendo ali a questão do QTA, né, que é controlar o painel de média tensão, que a gente vai ver depois ali. Então, é o painel DMC. Nele se concentra a maioria das conexões. Então, esse painel aqui ele vai ter interface com os grupos geradores e vai ter interface com o painel de média tensão. Tá bom? Então, um painel aí, né, de 2.100 por 800, painel de uma coluna única, tá? E chama ele de DMC. Então, esse desenho aqui é só para mostrar o dimensional dele. Então, a gente pode partir para esse outro aqui, que é o diagrama de interligação. É o diagrama que vocês mais vão trabalhar aí nessa etapa aí de instalação, tá? Esse aqui é um unifilar básico, tá? Um unifilar genérico, mas a instalação de vocês, eu sei que tem usina fotovoltaica, provavelmente tem BESS. A gente não está inserindo esse diagrama de vocês aqui. Isso aqui é basicamente o arranjo do grupo gerador com um painel de média tensão, tá? Então, é bom a gente ter esse entendimento. Dá um zoom aqui. Isso aqui vocês estão com 4 grupos geradores de 500 kW e 440 volts, tá? Nos grupos geradores de vocês, a gente tem lá os disjuntores motorizados instalados no pedestal. São os disjuntores que a gente chama de disjuntores de paralelismo. E a filosofia aí do projeto é cada grupo gerador gerar em 440. A gente vai passar por um transformador 440 para 13.8 e vai formar uma barra única ali de 4 grupos geradores no 13.8. Formou essa barra, né? Isso aqui, vocês vão parar aí no QTA. Quando eu falo QTA, é aquele painel de média tensão que a gente vai estar abordando ele aí, né? Ver se ele está fácil aqui. Peraí. Opa, esse painel aqui. Então, quando a gente fala o QTA, esse aqui que vai ser o painel QTA. Eu vou abordar ele mais tarde aqui, com as 2 colunas, tá bom? De gerador e de concessionário. Então, pegou, paralelei ali os geradores no 13.8, eu vou ali para o QTA. Então, o QTA é um disjuntor de média tensão de grupo gerador, 630 amperes, e o geral aqui da concessionária de vocês, tá? E daí segue para cá. Então, assim, unifilar até simples, né? 4 grupos geradores fazendo transferência ali no 13.8. Beleza?
só para ter uma ideia do unifilar. Então, nós vamos começar agora para as interligações, tá? São bastante cabos aí. O que eu peço para ter atenção aqui? A gente primeiro tem que identificar como é que esse desenho aqui tá distribuído, tá? Então, sempre que tiver aqui Power Commons 3300, isso aqui é o grupo gerador, tá? Então, significa que essa borneira que está aqui é uma borneira que está lá no grupo gerador. E onde que está isso no grupo gerador? Eu não sei, eu vi pelas fotos que os grupos geradores já estão nos locais, mas eu não sei se vocês abriram alguma tampa ali naquela parte onde é que está o disjuntor de força. Vocês chegaram a abrir lá, André? Alexandre? Sim, já abri essa tampa. Essa borneira está bem ao lado da conexão da força lá. Maravilha. Então, assim, é muito bem identificado lá. Quando a gente abrir, vocês vão ver essa borneira. Todas têm um tagzinho, né? Vai estar lá TB, B+, TB, B-. Vocês vão achar essa TBC1 lá, vão achar a TBC5, TBC8. Então, tá muito bem identificado. Vocês já viram lá onde é que está isso aí. Então, essa borneira... Bacana. Então, cada grupo gerador tem uma régua de Born dessa aqui. Tá bom? Então, o que a gente falar para um vai se espelhar para o outro aí. Beleza? Eu vou passar os fios, o cabeamento aqui. A gente está só identificando. Tem uma outra parte aqui. E aí, com quem que nós vamos interligar? Primeiramente, com o tal do Power Commons DMC. Então, por isso que eu quis destacar o que é o DMC. Então, o DMC é aquela coluna de painel que eu mostrei aqui no início aqui. Então, esse aqui é o DMC. Tá bom? Então, a gente vai estar interligando com ele aí. O que é importante nessa interligação? A gente utilizar o diagrama elétrico aqui, ele fala então a recomendação dos cabos que a gente vai estar utilizando, tá? Para essa primeira interligação aqui, primeiro assim, tem que utilizar cabo multivias. Num projeto desse aqui, com esse tanto de cabo, não dá para utilizar aí cabos singelos aí e fazer o chicote. Então, realmente é utilizar cabos multivias, que facilita tanto a parte de montagem, também você tem ali uma estrutura mecânica de proteção dos cabos, tá? Nessa parte do diagrama aqui, que a gente pega essas borneiras, ele indica para a gente que são 13 cabos de 2,5 milímetros, tá? Como padrão, normalmente, isso aqui é o que está usando na íntegra. Nós vamos contar aqui, vai dar 13 cabos aí. Como padrão, eu particularmente recomendo que a gente passaria um cabo aí de 20 vezes 2,5. Por quê? Porque isso aqui são sinais padrão que a gente usa para funcionar esse equipamento. Mas, às vezes, lá na frente, o projeto vai pedir algum opcional aí, ou configurar alguma saída que ninguém está prevendo no momento, e aí, para evitar ter que passar cabo de novo, a gente já tem alguns cabos ali, reservas entre os equipamentos. Tá? Então, eu recomendaria utilizar aqui, acho que 13 também, nem é um número comum aí, acho que são 12, mas eu recomendaria a gente passar aí 20 vezes 2,5. Tá bom, André? Correto. Tá. Essa parte aqui, não vou entrar em todos os detalhes, mas isso aqui é importante, né? Então, assim, como que a Camis identifica nesse projeto? Então, ela tem aqui, não precisa seguir essa anilha aqui, isso aqui é só uma nomenclatura que a Camis usa. O Luiz aí quer fazer uma pergunta? Fala aí, Luiz. Tem Luiz Moreira. Tem alguma... Bom dia, Frederico, beleza? Bom dia. Beleza. Deixa eu te perguntar, tem algum problema de classe de isolação? Para esses cabos? Esses cabos normalmente aí é só comando. A gente vai transitar nesses cabos aqui. Então, vamos ver aqui. Ou é 24 volts, ou aqui embaixo aqui eu vou mostrar aqui, é cabo de 220 volts. Então, eu acho que o padrão desses cabos de comando, eu não sei se é 700 volts ou 350, eu estou na dúvida, mas é o padrão ali. Vou pegar aqui Não, beleza. Esses cabos... É 750, geralmente. É 750 mesmo, né? É esse fabricante que a gente compra, inclusive. Esse aqui aí, ó. Então não, bacana então. Então tá vendo aí? A gente é comum aqui 20 vezes 2,5 aí, ó. Uhum. Então o André falou aí que é 750 o padrão. Tranquilo. E 750 tá tranquilo, tá? Só essa identificação aqui, André, vocês como tá na linha de frente ali, todos os cabos, né, apesar de ter numeração de 1 a 12 ou de 1 a 20, a gente tem que anilhar esses cabos aí. Não pode ter nenhum cabo sem anilha, tá? A Camis, né, no desenho, o que ela utiliza? Ela põe aqui W, né, deve ser de fio, wire aqui, 401, 402, 403. Como que eu faço
essa interpretação. Então, se eu tenho o W401 aqui, eu tenho que ter um correspondente dele aqui do outro lado. Aqui, ó. Exato. Exato. Então, W401, W401. 402, 402. Não necessariamente você precisa colocar essa anilha. Normalmente ninguém coloca. Eu prefiro a anilha, a gente colocar o número do borne. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui TBC1. Talvez você vai colocar ali. Vocês imprimem aquela etiquetinha, é isso que vocês fazem ou é anilha? A gente, como usina fotovoltaica, a gente usa anilha, né? Por causa do tempo, ele degrada, aquela etiqueta, pouco tempo ela apaga, né? Ela apaga, né? Eu creio que dentro do grupo gerador também, por causa do calor, né? Hoje, realmente, tinha umas impressoras no passado que apagavam muito fácil. Hoje eu estou vendo umas impressoras aí que Dura um pouquinho mais, né? Dura até bastante, viu, André? Hoje tá, Mas de padrão a gente utiliza anilha até hoje, que a gente já teve problema com essas etiquetas aí. Ok, não tem problema. Eu, particularmente, gosto, quando eu dou as instruções aqui, para não seguir, por exemplo, colocar W401 e W401. Imagine que eu tiro 2 fios do local. Tirei o 401, tirei o 402. Se eu não tiver com esse diagrama de interligação, eu não sei onde é que eu ligo esse fio, né? Não. Particularmente, eu prefiro colocar o número do borne aqui. Então, fica mais fácil na conexão. E você põe aqui, ó, TBC1, 8. Certo. TBC1, 9. É a melhor, entendeu? Do lado de cá, aí você coloca TB11, TB11, 1, TB11, 2. Porque se alguém tirar vamos supor que o pessoal de manutenção vai lá e tira 3 fios do lugar para fazer uma medição. Ele tirou e sabe para onde que ele vai voltar. Tá? Exato. Então, esse endereçamento aqui é só para mostrar, sai daqui e vem para cá. Beleza? Fazer uma pergunta, Frederico, já que surgiu essa necessidade, já surgiu uma primeira dúvida aqui na minha cabeça. Essa conexão, essa interligação, que eu falo conexão é ligar essa comunicação, painéis e tal. Como que ficou a respeito disso? A informação que eu tenho até hoje aqui, que o serviço da nossa empresa é lançar o cabeamento correto, lançar tubulações, construir as bases, skid e tal, e que viria uma pessoa da Camis para fazer essa conexão. Isso procede ou não? Em parte procede, né? Vai ter um pessoal nosso que vai fazer, na hora que tiver finalizado, a gente chama de comissionamento e entrega técnica, então vai ter 1 ou 2 técnicos aí para estar fazendo o trabalho de comissionamento. O comissionamento é fazer toda a conferência, né, de interligação de comando e potência, fazer as configurações e os testes. A interligação no borne faz parte da instaladora, da instalação. Tá? Então, assim, eu posso fazer toda a conexão, tanto de comunicação como de força, sem problema nenhum. Exatamente, toda a conexão, e pode ficar despreocupado que, assim, às vezes o pessoal tem receio de ligar um fio no lugar errado. Se ligar, certeza absoluta que no comissionamento a gente vai pegar, porque no comissionamento... Então, pela informação que eu tinha, que era para não ligar, deixar tudo pronto, tudo pronto, mas não conectar. Pode ligar. Entendeu? Tem empresas no mercado aí que pedem para não ligar, né? Eu não vejo sentido nisso aí. Pode ligar, porque no comissionamento, o nosso técnico, é mais de um técnico com certeza que vai aí, eles vão medir ponto a ponto disso aí. Então, eles vão pegar o multímetro ali, eles vão gastar, antes de ligar tudo, vai gastar ali uns dias só batendo ponto. Então, faz parte do comissionamento, né? Exatamente. Se tiver um fio trocado aí, ele vai pegar, ele tem a obrigação de pegar. Então, pode interligar, porque até vocês da instaladora têm muito mais habilidade aí de ligar com acabamento ali do que o pessoal técnico, né? Então, no comissionamento a gente não gasta tempo interligando, não. Vocês podem interligar e a gente vai conferir com vocês lá. Beleza? Entendi. Só um detalhe. André? Opa, não, só falando que... desculpa. Pode falar. Depois eu falo. É só um comentário rápido, dando um adendo aí que o Fred está falando, é a questão... Pode interligar os cabos tranquilamente, é só não alimentar as baterias dos geradores, tá? Esse aí sim. Para não energizar as controladoras delas. Aí, de resto, pode conectar tranquilamente. Sim, com certeza. Eu não vou energizar nada, na verdade, né? Só conectar mesmo. Nem energizar transformador, nem nada. Só quando tiver... Isso faz parte do comissionamento, né? Já que você tocou no assunto dessas baterias, qual que é a durabilidade delas em off aí? O que seria a durabilidade, assim? A recomendação de troca de bateria a cada 2 anos. Não, porque esses geradores já estão há algum período aqui, né? Chegaram faz bastante tempo. Você acha que essas baterias têm mais de 2 anos? Você acha que elas vão funcionar quando for da partida? Tem chance de não funcionar. Porque o fabricante, ele, como é mais empírico, né? Você pega uma bateria de carro aí que
né, que o pessoal troca no carro 4 anos, que às vezes a gente fala assim, que a recomendação é a cada 2 anos, né? Aí o pessoal, meu carro ali tem 4 anos, mas no carro, assim, você está com um ciclo aí de carga e descarga, né? Essas baterias aí, você já tem mais ou menos próximo de 2 anos, provavelmente já estão descarregadas. O gerador tem carregador de bateria, na hora que a gente energizar o sistema, todas as baterias vão ser carregadas, vai gastar ali umas 72 horas, mas o próprio sistema aí, ele vai carregar todas as baterias. Pode ser que eu não tenha problema nenhum com as baterias, ou pode ser que uma ou outra bateria ela não vai receber essa carga aí vai ter que ser substituída. Entendi. Beleza. Não, e no comissionamento também a gente leva um aparelho também aí, que é uns aparelhos de teste de bateria que ele emite um relatório. Você conecta lá, ele consegue ver saúde da bateria, resistência interna, então a gente consegue medir isso também. Frederico, uma outra coisa que, se eu não me engano, vai ter que se trocar o óleo e os filtros também, né? Vai, exatamente. Tranquilo. Exatamente. E André, essa instalação aí dos cabos a gente vai acompanhar também. Aqui no CLA nós fizemos, porque uma empresa que a gente contratou começou a fazer, a gente demitiu a empresa e a gente mesmo fez. E o Fred conferiu quando veio aqui. Mas fomos nós, eu, o Hércules, o Alexandre e os meus alunos. Então a gente pode acompanhar para ficar tudo certinho. Tá bom? Correto, Luiz. A gente alinha esses detalhes. O professor Luiz já é a prova dos alunos aí, né, professor Luiz? Você vai receber o canudo de mestrado aí, né? Tá. Então, essa interligação, é bom vocês estudarem. Eu acho que eu não vou passar lá ponta a ponta, só alguns detalhes. Isso aqui, ó, se você contar a quantidade, aqui tá falando a quantidade de cabo aqui, ó, 13 cabos, tá? Uhum. Se a gente contar aqui, a gente vai ver que vai ter 15 cabos aqui. Por quê? Só um detalhe na interligação aqui, ó. Tá vendo esse 403 aqui? Sim. Ele tá replicado aqui no 9 aqui, ó. Então significa que você tem um jump aqui do 2 pro 9, tranquilo? E o restante estão todos identificados aqui. Então vai passar o multivias ali, vai estar tranquilo. Esse aqui, ó lá, TB11GN. GN porque é por causa do número de geradores. Então você vai replicar isso aqui para os 4 geradores. Lá no painel DMC aqui, ó, que é o DMC, vocês vão ver que lá vai estar assim, TB11G1, vai ter uma régua de borda, que vai até o 23. Aí do lado vai ter TB11G2, TB11G3 e TB11G4, porque vocês têm 4 grupos geradores. Então lá vai estar identificado cada gerador. Então isso é importante. O que vocês definirem que é o gerador 1, aí na instalação de vocês, ele tem que chegar nas conexões do 1. A parte de potência tem que seguir a mesma coisa também para não ter erro. Correto. Tá? Então, resumindo, na parte de comando, será um cabo de 20 vias que a gente vai lançar do grupo gerador até o DMC. Para cada grupo gerador. Isso. Tem mais uns 2 aqui que eu vou abordar aqui, ô Luiz Felipe. Só um minutinho, só para eu abordar esse outro aqui. Então, para essa parte de comando aqui, que é tudo sinal de 24 volts, é isso aí. Continuando na interligação, a gente tem esses outros 2 cabos aqui, ó. Que é o que, olha? Carregador de bateria, tá vendo? Viu que eu comentei que tem carregador de bateria? Sim. Então, vocês vão usar aqui 2 vezes 2,5 milímetros. Aí, começar uma alimentação do carregador, pode usar 2 vezes 2,5 mesmo. Então, você vai pegar de novo lá no DMC, ó. Então, no painel DMC, você vai achar essa borneira aqui, ó. TB51G, onde é que é o N, você substitui pelo número do gerador. Então, para o gerador 1, você vai achar uma borneira lá, TB51G1. Você vai usar o 1 e o 3, cabo de 2,5, e vai interligar lá no meu gerador. O meu gerador está sem identificação aqui, não deveria estar. Ô, Léo, toma essa nota aqui, só para a gente revisar isso aqui, indicar para eles onde é que liga esse aqui, ó. Do pré-aquecimento também. Já do pré-aquecimento, esse aqui é o pré-aquecimento do motor. Então, o motor diesel, grupo gerador, tem um negócio chamado resistente de pré-aquecimento, e mesmo com ele parado ali, o líquido de arrefecimento fica em torno de 45 a 50 graus. Eu tenho que alimentar ela, tá? Então, nós vamos pegar do nosso painel DMC também, ó, do 1 e do 3. Só que você vai usar cabo de 4 milímetros, tá vendo? 2 vezes 4 milímetros. Correto. Beleza? Beleza. O Luiz Felipe levantou a mão e pode falar, Luiz Felipe. Eu acho que deve ter outros cabos. Eu acredito, Frederico, que tem outros cabos, porque eu recebi um diagrama que tinha uma ligação David Chain, né? Deve ser alguma coisa de comunicação RS485, que eu levo do DMC para o primeiro gerador, do primeiro gerador levo para o segundo, e assim sucessivamente, né? Então vai falar sobre isso, né? Tem.
Não vou aqui, ó. Esse desenho, ó. Tô na página 4. São 8 páginas aqui. Ó. Vai ser o próximo que eu vou falar aqui, ó. Tá vendo, beleza. Então, temos beleza? Então, o grupo, o circuito de comando, outro do pré-aquecimento, aí vamos dos outros circuitos, né? tem esse que eu tô passando, depois tem esse, depois tem esse, depois tem esse. Olha aqui, ó. Entendi. Tá pra caramba aí. Beleza, pode continuar aqui, que eu tô anotando aqui algumas Beleza? coisas. Beleza. Essa etapa aqui é muito importante, que às vezes o pessoal... É importante essa reunião aí, às vezes é uma reunião longa, mas é importante porque na hora que a gente chegar no comissionamento, tá tudo certinho. Quando a gente não aborda isso aqui, chega no comissionamento, igual o André falou, nós interligamos, achamos que era vocês que interligar. Nós não passamos esse cabo aqui. Eu passei cabo de 2,5, aqui é 4, né? Então é importante isso aí. Ô, professor Gomes, levantou a mão aí? Tudo bem? Eu tô bem, o senhor? Rapidinho, é bem rápido para não interromper. Você falou aí o cabo de... Foi André que falou, o cabo de 20 vias. Será que ele não fica muito pesado? Ou é melhor deixar em 20 vias ou dividir em 3 de 8 vias? O que é que vocês acham? Ou é melhor o cabo de 20 vias, ele é flexível o suficiente para ser manuseado? O André está acostumado com esses cabos aí. Eu vou deixar mais para o André, mas olha, 20 vias, normalmente é um cabo desse aqui, né? 20 vias Esse que ele não está com 20 vias na tela aqui, né? Mas eu acho que é tranquilo de manusear, mas eu vou deixar mais para o André responder aí. Não, o cabo de 20 vias para esse encaminhamento, que não é um encaminhamento tão longo, que tem bastante caixas de passagem, foi deixado PAD tudo de 2 polegadas, vários PAD inclusive, vai ficar praticamente um PAD para cada cabo. Então, eu acho que é tranquilo, professor Gomes, lançar ele. Tá bom. Mas se por necessidade a gente tiver que alterar para 2 cabos de 10 vias, há algum problema, Frederico? Não. Entendi. Se tiver que fazer, eles vão trocar uma ideia só para a gente ver que sinais que a gente divide aqui, para não ficar dividido entre os cabos, né? Vou pegar um exemplo. Mas a princípio a gente vai seguir o 20 vias, que a Conduscamp provavelmente tem. Estou, inclusive, aguardando um orçamento. É porque esses cabos são mais complicados de comprar, né? Principalmente o mercado hoje, devido ao cobre, né? Tá. O de 20 vias tem uma vantagem que você não vai confundir um gerador, uma coisa com outra, né? Tá bom. Então, foi só observação mesmo. Pode continuar. Tranquilo. E se tiver necessidade de dividir, né? O cuidado é assim, imagina o 403 aqui fica num cabo, o 404 fica em outro cabo. E é do mesmo sinal, né? Isso aí que gera confusão. Gera confusão. Tá em cabos distintos. Então, essa primeira página aqui tá tranquilo, né? Então, vai ser 20 vezes 2,5 aqui. Aqui vai ser 2 vezes 2,5 e aqui 2 vezes 4 mm. Tranquilo? Tranquilo. Só dá uma orientação aí, Fred. Igual, por exemplo, a gente vê essa questão. Dá um zoom na parte dos auxiliares aí, Fred. Aqui? Lá embaixo. Lá embaixo. Ok. Então, vocês verem aí, ó. Muta o seu, Fred, por favor. Vocês verem que tem essa questão, 13 cabos, né, que são os controles CC, e depois a gente tem do carregador de baterias, 2 de 2,5 e depois mais 2 com 4 milímetros. Esse sim é interessante passarem cada um desses aí em dutos separados, né, para evitar aí qualquer interferência eletromagnética aí do sistema, tá? Aí sempre que vê essas seções assim, a gente passa em dutos separados. Correto. Tá mudo, Fred. Bem lembrado, Léo. Como esses dois aqui são cabos de potência, assim, alimentação de força, né? E esses aqui são sinais, normalmente a boa prática aí pede para a gente colocar cabos separados aqui, dutos separados, né? Então, assim, eu não sei como é que é a infraestrutura de vocês aí, se vai ser leito no chão, alguma coisa assim, mas se puder deixar separado é interessante, tá? Encaminhamento através de PAD subterrâneo e caixas de passagem. Tá. Já está feito, inclusive. Bacana. Vou passar para a próxima. Né? Opa, tem o Tenente Lacerda. Tudo bom, Tenente? Tudo bom. Estou aqui com o sargento aí, bem com o doutor Hércules também. A gente está aqui no laboratório da material. Surgiu uma dúvida na hora que falou sobre as baterias. A gente tem também o líquido de arrefecimento. No caso aí, é água desmineralizada com aditivo ou tem que ser utilizado um fluido próprio da câmera mesmo? E ele já vem com esse fluido ou tem que ser a gente para completar a primeira vez? Ok, Ele já vem de fábrica, como assim? A única etapa desse grupo gerador na fábrica foi o teste do grupo gerador completo.
Então, ele já saiu de fábrica com óleo lubrificante, já saiu com líquido de arrefecimento, todos os filtros ali. E se ele chegasse aí e precisasse operar com ele, já podia chegar operando, tá? Como ficou um tempo aí, realmente vai ter necessidade de estar trocando óleo e filtro. Inclusive, a gente vai analisar ali o líquido de arrefecimento, que também tem uma boa prática a cada 2 anos. Aí tem um produto próprio também que a gente recomenda, tá? Que é um produto da Camis, porque a gente tem nesse motor também, a gente tem filtro que a gente chama de filtro de água. A gente chama água, mas é um filtro que tem pastilhas de aditivo dentro desse filtro, então ele tem que ser compatível com o líquido que a gente está utilizando, tá? Então já é um líquido pronto para uso. A gente não tem que... Não chega concentrado, eu tenho que dissolver ele ou quebrar ele em proporções, tá? Mas isso aí tudo a gente vai especificando, essas dúvidas aí a gente vai mostrar as especificações, não tem problema nenhum não, tá? E essa troca aí também a gente pode conversar um pouco mais para frente aí, provavelmente a gente pode fazer já na etapa de comissionamento, já prevendo que tem que fazer isso aí, tá? Isso, o doutor Eco falou que se tiver oportunidade, tem como colocar em uma lista dos chefes que a gente tem que cumprir. Tá, ok. A gente especifica todos os filtros, qual que é o líquido de arrefecimento, qual que é o part number ali, bateria nós vamos avaliar, né, se vai ter condição ou não de partir. A gente pode até, assim, previamente, se quiser avaliar as baterias, né, a bateria a gente tem, o mercado aqui, quem trabalha com bateria, tem isso aí, não sei se o André aí, se ele está fazendo instalação da fotovoltaica, eu não sei se vocês fazem comissionamento também, mas tem um aparelho que consegue medir saúde de bateria. É um aparelhinho simples aí. Se não tiver, o pessoal que trabalha com bateria aí no mercado, o pessoal vai lá e mede, né? Mas se não tiver no comissionamento entrega até que a gente mede. Se puder medir antecipado, a gente já garante que, opa, essa bateria que tá ruim, já troca antes, eu já disponibilizo uma bateria, né? Bom? Tá bom. Então eu vou seguir para a próxima página aqui, tá? A próxima página, né, já aí que o Luiz Felipe comentou, ô Luiz, ó, vou dar um zoom aqui agora, tá? Isso aqui é só para ter uma ideia, agora eu vou dar um zoom. Essa aqui já começa a ser umas linhas um pouco mais críticas, né, em relação de sinais. Os outros sinais da página anterior são sinais discretos. Então liga e desliga, né, mais e menos, então são sinais mais robustos. Aqui já é uma linha que não chega a ser uma linha de comunicação digital, mas é uma linha aqui que é a tal da linha que a gente chama de load share. É através dessas linhas aqui, onde é que o grupo gerador faz divisão de carga entre eles. Então, o primeiro conceito aqui para a gente entender, ó, de novo, tem que saber interpretar o desenho. Então, se é DMC, então essa parte aqui, ó, é o DMC. Então, lá no DMC, no painel DMC, a gente vai achar aí uma borneira que chama TB21-L1, TB22E1, tá? Como é que funciona essa interligação aí? Foi o que o Luiz falou aí, ó. Então, eu vou pegar, ó, gerador 1, gerador 2, gerador 3 e gerador 4, tá? Onde é que tá PCC aqui? É Power Command Control, não confundir com outra sigla aí, viu, gente? Então, é um nome produto da Camis aí, tá? Olha como é que é a ligação. Literalmente, nós vamos ter que utilizar um cabo. Esse cabo aqui é aquele cabo trançado de 4 vias. Então, aqui tem um shield. Tá, André e Alexandre? Ó. Então, ó, é 4 vias. 1, 2, 3, 4 e aqui o shield. É aquele cabo aqui, esse de cabo de instrumentação aqui, ó. Então, é um cabo que a gente tem 4 vias mais o shield. Esse shield está mostrando aqui, mas ele está até falando aqui, ó, de blindagem total. Então, ao redor dele aqui é um cabo de instrumentação, não é um cabo de comunicação digital, que é Modbus, Profibus, essas coisas. Não é isso, é um cabo realmente, igual tá aqui, ó, cabo de instrumentação. 4 vias com shield, tá bom? Ele é um par, daqui dá para ver que ele é trançado. Então, a gente vai estar utilizando isso aqui... 1 milímetro quadrado, né? 1 milímetro, exatamente. Às vezes tem um mercado 0,75, mas o ideal é 1 milímetro ali, até para dar resistência mecânica, tá? Se achar maior, não tem problema, os bornes suportam cabo maior de 1,5 também, tá? Então, literalmente, olha, eu vou sair. O que é a recomendação? Eu pego do gerador 4, eu pego lá no gerador 4. Então, eu vou pegar, tem uma borneira lá, 7, 8, 10, 11, 9. Tá fora da ordem aqui. Mas eu vou interligar 8 com 8, tá vendo? Ó, 501, 501... 501 é o daisy chain, igual
o Luiz Felipe comentou aí. Tá? Então, você vai interligando o gerador 4, começa lá no 4. 4, 3, 2, vai no gerador 1, e do gerador 1 eu ligo lá no painel DMC. Ok? Ok. Eu falei para começar do 4 ali, mas que eu não sei fisicamente ali quem que está mais próximo do painel DMC, se é o gerador 4 ou o gerador 1. Quem está mais próximo? É dessa maneira mesmo aí, é o 1. A gente programou mais ou menos assim. Qual que é o 1 aqui? É o que está perto do tanque ou o outro? Esse seria o 4, onde está o teu mouse aí, vai seguindo o mouse para frente aí vai ter lá o 1. Beleza. Então, E a comunicação ela passa lá na direção dessa tenda aí, ó. Aí já vai para a subestação. Tá. Então, realmente, o ideal aqui é você sair lá do 4, vai para o 3, vai para o 2, vai para o 1 e depois chega num DMC. Então, é literalmente um varal aí. Beleza? Com ligação cascata. Em cascata, exatamente. Então, nesse borne aqui, por exemplo, aqui, ó, no gerador 1, nesse borne 8, você vai ter 2 cabos conectados ali. É o que você está recebendo do 2 e o que você está levando para o DMC. Entendi. Beleza? Então, eu vou estar interligando esses aqui, que são 4 vias, e logo abaixo também repete a mesma coisa. São outros sinais aí, ó. Esse aqui é o load share de kilowatt KVAR. Isso aqui é um outro sinal também de controle que tem no DMC. Usa o mesmo tipo de cabo, o mesmo cabo. Entendi. Esse cabo pode lançar em uma única tubulação, né? Pode. Aí esses cabos aqui, que a recomendação maior de não misturar com outros de potência, até com de alimentação VCC, que esse aqui é um sinal analógico que trafega aqui, um sinalzinho baixinho, então ele é mais suscetível a interferências, entendeu? E ele é conectado ali no gerador, ainda não viu, mas é no mesmo barramento de comunicação, ao lado das barras de carga? Exatamente. Naquela régua de Borne lá, dessa mesma aqui, onde é que você achou essa aqui da anterior, tá vendo? Ele tá lá também. TBC10. Então, esse aqui, ele é o TBC9, tá vendo? Então, é uma borneira antes dela lá. Vai ter uma borneira lá. Correto. Beleza? O Luiz Felipe, pode falar, Luiz Felipe? Esse cabo, ele é blindado, né? Ele tem uma malha ao redor, né? Essa malha aí, a gente deve aterrar ela em cada gerador, aterrar ela só de um ponto. Tem alguma recomendação sobre o aterramento dela? Tem. Você pode seguir a recomendação geral aí da engenharia que a gente faz aqui, ó. Tem o Borne aqui, o 9 aqui, tá vendo? Então, você vai... Ó, o 9 aqui é o shield, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? O 9 já é o aterramento que pega do grupo gerador. Já tem um Borne para receber o shield. Então, na hora que você vai começar do 4, você vai decapar ali o cabo. Então, você decapou o cabo, você vai ligar 1, 2, 3 e 4, aí o shield você coloca aqui. Beleza? Vou chegar lá na frente lá. Então, internamente, isso aqui já tem um aterramento próprio. Na hora que você caminhar com esse cabo aqui para o 3, aqui é outro pedaço de cabo. Aí você vai juntar os 2 shields ali, vai conectar no 9 também. Você vai indo até ali, e na hora que chegar lá no meu painel DMC, a gente vai deixar esse cabo solto aqui, ó. É que você falou que normalmente o pessoal, né, a prática pede ali para deixar só um lado conectado, para evitar o loop, efeito, né, de capacitância ali, não é isso? É, o loop. Então a gente simplesmente, um loop, né? Então a gente simplesmente deixa desconectado aqui no 5 aqui, ó. Então eu vou pegar, porque lá no campo é interessante eu estar protegido com a malha. E na hora que chegar dentro do painel, eu deixo desconectado ali. Então essa malha aqui que está aqui no 5 aqui, a gente deixa desconectar. Supondo que o André conectou em todas. No comissionamento, o nosso técnico vai vir aqui, a malha que está no 5 aqui, ele só vai tirar, isolar e deixar dentro da canaleta, entendeu? Então eu abordei. Então aqui é um cabo de 4 vezes 1 milímetro com malha. Aqui é a mesma coisa. Lembrando que isso aqui é entre os geradores. Então você tem que ter uma infraestrutura de tubulação entre os geradores, tá? Correto. Beleza? E tem esse outro cabo aqui, esse outro sinal, ó. Tá vendo que ele não vai para o DMC, ó? Então é só entre eles, ó. Então eu vou pegar do gerador 1, vou para o 2, vou para o 3 e vou para o 4. Aí já é um cabo convencional, 2 vias mesmo, um cabo PP, não é nenhum cabo especial, não. Mas ele pode encaminhar com os primeiros cabos junto? Pode. Só comunicação. Pode caminhar. Então posso usar uma tubulação só entre os geradores e lançar esses 3 cabos. Exatamente, pode lançar assim. Beleza. Tranquilo? Tranquilo, então, pode aqui, avançar. Já passamos esse aqui também. Vou passar para mais um. Então, esse primeiro aqui, nós pegamos grupo gerador e DMC, tá?
O segundo aqui eu peguei entre grupos geradores e DMC. Tá. Agora nós vamos partir para esse outro aqui, vou dar um zoom. A gente já vai começar a falar do DMC para o painel de média tensão. Beleza? Beleza. Então, vamos dar o zoom aqui. Então, o que eu tenho? DMC. Então, se eu tenho DMC aqui, isso aqui é a parte do meu painel lá, de uma coluna que está lá naquela subestação de vocês. E o que eu tenho do outro lado, desse outro quadradinho aqui, ó? Eu tenho isso aqui, esse MV switchgear aqui, ó, é o de média tensão, switchgear de média tensão. É o meu painel de média tensão. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente lá, mas eu tenho uma coluna lá, que é onde que é a coluna 52 GM. GM é a parte de gerador, né? Main generator, e eu tenho o M aqui, que é da utility aqui, main utility, tá? Então, lá no painel de média tensão, na hora que a gente abrir, já vê que tem essas borneiras com essa tag lá. XEGM, coluna 3. Então, já indica até qual que é a coluna. O painel de média tensão, vocês já chegaram a acoplar ele ou ainda não? Ainda não, a laje da subestação foi concretada recente, mais uns 20, 25 dias a gente já deve estar acoplando eles. Tá, aí depois eu vou mostrar aqui que a gente tem a ordem certa de acoplar. É isso que eu ia te perguntar, mas estava esperando o momento. Não, beleza. Então a gente vai ver ali que tem cada coluna para um gerador, depois tem uma coluna de transição, depois tem a coluna GM, o M, uma coluna de carga. Eu vou abordá-la aqui, tá? Então, só para entender, DMC, e aqui, ó, painel de média, tá em português aqui, ó, painel de média tensão. Então eu já tenho esse painel de média tensão aí. Uhum. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu painel DMC, eu vou ter uma borneira lá que chama TB15GM. E eu tenho uma borneira que chama TB14UM. Então, sempre que falar GM, aí agora eu estou falando do QTA, viu, gente? QTA. O que é o QTA? O QTA é um par de disjuntores, né? Opa, cliquei errado aqui. O que é o QTA? Quando eu falo QTA, é esse carinha aqui, né? Ó, par de disjuntores, ó. Isso. Ó, então, olha o GM aqui, tá vendo? Ó? Cadê? GM. Olha aqui o M. Então, é o par de disjuntor, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, no meu DMC vai ter uma borneira TB15GM e TB14UM. Eu vou fazer essa interligação com o meu painel de média. No meu painel de média tem lá XEGM, coluna 3, indica até o número da coluna. XEUM, coluna 1. Então, a interligação é a mesma coisa, né? Eu vou pegar aqui cabo, aí eu vou usar um cabo multivias. Ele está falando aqui que eu tenho 22 cabos. Então, 22, então se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 aqui, tem que ter 12 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu estou somando aqui. Posso usar um cabo único. Provavelmente as borneiras estão um do lado da outra, está no mesmo painel, né? Eu posso usar um cabo único. Como é 22 vias, eu recomendaria aqui, o padrão aí é 25 vezes. Então, tem um cabo 25 vezes, 2,5. É sempre bom estar colocando ali um cabinho a mais ali, se precisar de... Tá vendo que tem borneira sobrando aqui, ó? Às vezes tem um sinal desse aí, que lá na frente o projeto pede algum sinal de intertravamento, algum sinal de contato de relé sobressalente para fazer alguma lógica, eu já tenho cabo transitando entre os painéis. Tá? Então, eu vou colocar um cabo que eu vou estar interligando isso, o DMC lá no painel de média. Ficou claro essa parte aí de cima? Sim, ficou claro. Uma dúvida já adiantando aqui, Frederico. Nós temos dentro da subestação é um leito de cabos, tá? Esse leito onde vai entrar os cabos de média, e esses cabos de controle, eles podem ser lançados junto com o leito, ou tem que fazer ou já existe uma tubulação entre painel, que eles não chegam a atingir o leito? Como é que funciona isso? Esses cabos aí, eles não pode transitar no mesmo leito do cabo de média tensão, não. Ele tem que transitar separado ali. Então, assim, você vai ter entrada dos cabos de média no painel e cabo de comando, você tem uma entrada específica para eles também ali na lateral dele, entendeu? André e Federico, eu estava olhando os projetos lá da SE, talvez, eu queria saber se poderia ela fazer um furo, por exemplo, a ideia era lançar esse cabo de comunicação de um leito em cima dos painéis, assim, tipo, como fosse numa linha eletrocalha na laje. Aí, eu não sei se tem entradas ou saídas em cima, né? Para fazer essa comunicação. Tu acha que isso aí é uma boa prática? É uma boa prática de vocês.
O painel, esses cabos aí, esse painel de média, eles são desenhados, quem fabrica esse painel é da Schneider, né? Então é um painel certificado da Schneider. Ele é concebido para entrar ali na parte de baixo. Agora, se for para comando, porque assim, um cabo de força, com certeza absoluta, só por baixo, tá? Os cabos de média tensão não tem como entrar para outro local a não ser por baixo. Cabo de comando, você está querendo entrar com ele por cima, não é isso? Aí eu posso avaliar com a Schneider. Aparentemente, eu não vejo problema nenhum entrar por cima ali, porque a parte de força ali é bem separada da parte de comando, entendeu? A parte de força, local nenhum de chaparia pode ser furado, porque a parte de média tensão tem que estar vedada. Mas a parte de comando, eu acredito que tenha como poder fazer furo, sim. Eu posso checar isso com a Schneider, dou um retorno para vocês. Seria só para a parte de comando, não é isso? O conceito que a gente estava discutindo algumas vezes aí, que eu estava conversando com o projetista de André, mas aí não ficou nada acertado não, por causa que a gente viu que tinha um problema de onde passar por causa dos cabos de média tensão, né? Os cabos de média tensão... feito, Frederico, em outros projetos? O pessoal chega tudo por baixo. Então o pessoal faz um leito no chão, literalmente, e você apoia o painel sobre o painel. Você faz o leito no chão, isso, né? E é o que a gente está fazendo. E apoia o painel em cima desse leito e entra com cabo de força por baixo e cabo de comando por baixo. Ô Ilmo, você quer dar uma palavrinha que você comentou? Só um minuto. É importante aí, como a gente comentou, essa parte principalmente do sistema de média tensão, ele vai ter uma indução muito forte nos cabos de comando. Então, não é adequado passá-los realmente no mesmo leito. A prática seria ou um eletroduto, ou então o tubo separando eletricamente essas partes aí de comando da parte de potência. Poderia até estar próximos ali entre eles, mas tem que ter essa separação eletromagnética aí, senão vai ter interferência pesada realmente. Minha sugestão seria um eletroduto separado do leito, que já existe. A gente faz ele, não está feito o piso ainda na subestação, né? A gente lança ao lado da vala do leito um eletroduto, um PAD enterrado, e faz ele subir entre os painéis, entendeu? Ok. O ideal seria o eletroduto metálico, nesse caso. Que aí você evita realmente a indução. O PAD é o plástico, não é? Aí senão você teria que ter todos os cabos ali, todos com malha, para evitar essa indução. É isso que eu ia perguntar. No caso, o eletroduto metálico vai ficar concretado? Tem que ser metálico. E André, boa tarde. Só um comentário, lá no auxiliar a gente fez um projeto semelhante, tá? O que a gente fez, partindo dos geradores, a seção da subestação a gente fez eletrocalha, tá? Por cima. E a eletrocalha chega próximo ao painel do QTA e ela desce pelo leito, os cabos, mas com esse céu tubo. É um tubo que tem a alma de aço ali, tá? Então, o trecho que ele desce é apenas para ter a conexão por baixo, tá? Na época, a gente não pensou em furar o painel. Mas o Frederico aí, ele pode avaliar isso, se for possível, sem não perder garantia e não prejudicar nada. Eu acho que até mais fácil que dá para eletrocalha lá por cima. Mas lá no celular a gente fez isso. Ele veio com a eletrocalha por cima e na hora da pesquisa a gente fez uma proteção separando os cabos de potência desse circuito que estava entrando por baixo. Entendi, perfeito. E igual o professor Gomes comentou, o Ilmo comentou aí, se puder usar, ao invés de, assim, aquele é o tubo com malha de aço, ok, mas se puder utilizar o tubo metálico, fica mais robusto ainda. Então, você tem o leito no chão, ali de concreto, não é isso que eu entendi? Você vai fazer o leito, aí você vai passar a eletrocalha para os cabos de força, e nesse mesmo leito de concreto ali, você pode passar o tubo na lateral dele ali, entendeu? Aí é ok. Não pode passar os cabos junto no mesmo leito ali do cabo de média tensão. Não, tudo bem. Isso seria uma outra sugestão também. Como o leito ele é grande, é fundo, a gente poderia lançar ele na parte de cima, por baixo dos quadros. Essa tubulação galvanizada, né? Subindo em cada quadro onde vai ter E como você vai usar cabo multivias, né? O volume é até pequeno, né? Pode deixar que esse detalhe a gente resolve. Já entendemos. Pode seguir aí.
Tá. Então, Rapidão, a gente voltando. só um Fala aí, detalhe, Luiz. gente. Nesse leito, todos os cabos têm que ser a mesma classe de isolação. Já que a gente está falando de cabo de média tensão, acho que é 8,7 kV, comunicação também tem que estar, né? Por causa que a norma pede isso, se eu não me engano. Vamos supor que se tem uma falha de isolação no cabo de média tensão. E essa falha de isolação pode levar para os outros cabos. Mas eles não estão juntos não, viu, Luiz? Assim, igual nós tá. comentamos. Você tem um leito ali de cabo de força, né? Vai ser lá o eletrocalho ou o leito, ele vai estar passando com os cabos. Eu imagino, né, André, que não diretamente no chão, vocês colocam o raso de concreto, mas você coloca um leito metálico, não é isso? Isso. Coloca o cabo ali. É o quê? Cabo de quê? 35 milímetros? 40? Você sabe? 35 milímetros. 35 milímetros, então é um cabinho fino, um por fase ali, ó. Vai estar prendendo no leito separado. Isso. E isolado, Luiz, assim, a canaleta de concreto é a mesma, mas isolado em um outro tubo galvanizado, ele vai estar passando o cabo de comando, entendeu? Então isso aí tá tranquilo. Entendi. Beleza? Só aproveitando, a gente não citou, mas toda essa parte aí, ela está protegida pelo cabeamento de terra, né? Geralmente um cabo nu que o pessoal passa junto e faz os aterramentos adequados aí para realmente evitar essa questão aí de, se o isolamento for rompido, a parte de aterramento vai fazer a proteção. Correto? Realmente Correto. é verdade. Você vai ter a parte ali de SPDA também ali, né? Que é descarga atmosférica e aterramento também no projeto. Então, eu dando sequência aqui, né? Esse primeiro cabo aqui, viu, o André Alexandre, né? 25 vias ali, pelo menos. Se você for ler esses sinais aqui, são sinais dos disjuntores de média tensão. Então, aqui, ó, tá fecha, abre, contato. Então, a gente divide isso no projeto para não misturar sinais. Então, isso aqui é sinal discreto. Então, ó, tudo contato auxiliar e contato para abrir e fechar a bobina. Aí eu venho para esse outro aqui, continuando DMC, painel de média. Eu já vou usar um cabo que é para as referências de tensão. De média, referência de tensão de média via TP. Tá? Então, o que eu vou receber? Do meu lado do DMC, ó, esse aqui é o DMC, da média tensão, a gente vai estar disponível lá. Meu DMC tem que ler a tensão de média tensão, ele vai ler através dos TPs. Então, tem um TP lá, 13.8 para 115. Então, eu tenho RST e neutro, 4 cabos mesmo. Aqui 8, por quê? Vai ser 4 fases e um neutro do lado de média tensão do gerador e 4 cabos e um neutro do lado de média tensão da concessionária. Então, é só colocar um cabo ali 8 vezes 2,5, nem sei se 8 vezes é padrão. Se não for, usa 9, 10, eu não lembro o padrão disso aí. Beleza? E eu tenho aqui, ó, aí dando sequência, esse aqui é importante, isso aí já são os TCs. Então, de novo, o meu painel DMC, ele lê a média tensão através dos TPs, que está lá no painel de média. E ele lê corrente também. Ele lê corrente. Então, eu tenho disponível lá no painel de média tensão, eu tenho 3 TCs do lado de rede, 3 TCs do lado de gerador. Aí eu vou estar utilizando cabo, mas para os TCs, a recomendação já é utilizar cabo aí de 4 milímetros, tá? Já é o circuito de corrente, né, já pede pelo menos 4 milímetros. Então, vai ser um cabo 12 vezes 4 milímetros. Isso aqui é importante, porque normalmente o pessoal, né, nos projetos aí, fecha lá os TCs e manda uma fase só para... Ao menos o S1 do TC... O projeto da Camis, cada TC tem 2 fios, né? Então ele pede literalmente o S1 e o S2 de cada TC. Ó. Então, fase A, B e C. Então, sempre 2 fios. Então, o meu painel já está preparado para isso. Isso aqui gera confusão com o pessoal, mas 6 fios ali para cada 3 TC está muito. Normalmente é 4, né? Porque o pessoal já fecha ali, mas não, isso aí tem que levar para a gente os 2 fios de cada TC. Então, não está errado, não, tá? São 12 mesmo, porque 6 para os 3 TCs de rede, 6 para os 3 TCs de gerador. Tá bom? Correto. Beleza? E aí a gente tem outro cabo, né? Aí seguir do jeito que tá aqui. É um cabo para esse, um cabo para esse, um cabo para esse. 4 cabos.
Isso. E mais um cabo aqui, ó. Aí é 4 vezes 2,5. Que é um sinal de seccionadora que tem ali de intertravamento. Então é cabo convencional também aqui, ó. Então 4 vezes 2,5. Tranquilo? Oi, Tranquilo. Alexandre. Esse cabo não precisa ser aquele de instrumentação, né, Fred? Ah, Pode ser não. um cabo comum, né? Pode ser. Tá. Exatamente. Tem algum problema? Assim, de tensão, eu vou pegar ali, acho que é 115, depende do TP, né? Mas é um nível de tensão 115. 115, né? É. E a corrente aqui é aqui, até 5 amperes, imagino. Isso. Vai ser XX para 5 ali. Não, tem Tá. que ver no projeto qual que é, mas... Não tem problema eles passarem juntos, não, né? Não tem não. Tá. Obrigado. Me parece que tá 200 para 5, tá vendo? Aham. 200 para 5. Tranquilo. Tranquilo. Obrigado, Cris. Peraí. Isso. Sei. Então, isso aqui é um intertravamento seccionadora, cabo convencional também. Tá bom? Aqui, ó, beleza. Ó. Então, média tensão. Então, comando dos disjuntores. O que eu tenho aqui? Comando dos disjuntores, TP, TC, e um sinal aqui de intertravamento aqui que a gente tem da seccionadora, só para não permitir fechar disjuntor com seccionador aberto. Tá? Eu tenho outro sinal aqui, ó. Olha para onde que a gente já vai. Então, a gente tem aqui, ó, o painel de média tensão, e aqui está em outra caixinha separada aqui, ó. Tá lá, outros locais. Tá vendo? Significa que não está nem no DMC, nem no painel de média tensão. Aí eu tenho que perguntar para vocês do projeto, para ver o que vocês estão pensando nisso aqui, ó. O painel de média tensão, como tudo em geradores ali em 24 volts, o meu painel de média tensão ali, a parte de comando toda dele é em 24 volts, tá? Então, eu tenho que alimentar o meu painel com 24 volts. Tem projeto, aí depende muito do projeto, veio aí já não é mais com o André, talvez é com o Alexandre, o professor Luiz, o professor Gomes, o Ercos aí também. Vocês vão utilizar alguma fonte externa de 24 VCC para alimentar esse painel, ou realmente vai sair do nosso painel? Vocês preveram alguma coisa assim? Normalmente sai do nosso, entendeu? Mas a gente dá a opção aí se tem alguma fonte que vocês vão pegar externa. Em princípio, a gente não pensou nessa fonte. Pensou usar os 24 volts das baterias mesmo. Beleza, então tá tranquilo. Em princípio. Mas é uma boa solução, viu? Porque esses 24 Sim. volts, por que é uma boa solução? O 24 volts é a fonte mais confiável que você tem ali nos geradores, porque se você não tiver bateria de grupo gerador, você nem tem grupo gerador. Tá? Se não tem bateria, o grupo gerador nem parte. E no nosso sistema aqui, eu vou te mostrar onde é que a gente pode pegar o 24. No painel, a gente faz uma montagem aqui, que eu tenho as baterias de todos os grupos geradores em paralelo. Então, o 24 volts que eu vou disponibilizar é 24 volts, é o 24 de cada gerador, junto ali com diodo de isolação. Então, você não perde o 24 volts, é altamente confiável, tá? Então, nós vamos... Essa interligação aqui, ó, tá vendo que está escrito aqui, ó, o PS externo. Como não vai ter, a gente não vai fazer essa interligação aqui, viu, André? Ó. Correto. Mas eu estava pensando, só interrompendo aí, Fred, se eu perder todas as baterias, eu não ligo o disjuntor de rede, né? Aí esse é um probleminha, né? É raro, é muito difícil, mas não perde não, porque aí você pode fazer a manobra manual, né? Você pode fazer... O que acontece aqui? Para eu carregar... Oi, fecha aí. Alguém fecha aí. O que acontece? Para manobrar os disjuntores de média tensão, não perde não. Se a gente pegar o projeto do painel de média tensão, o motor de carregamento de mola dos disjuntores, ele é via 115 VAC de um TP que está lá dentro. Então, assim, o disjuntor de rede, a mola dele carrega com um TP de 115 que vem da rede. Então, se eu tenho rede, eu consigo carregar. Do gerador é a mesma coisa. E eu tenho também a opção de carregamento manual de mola e tem os botões frontais. Entendeu? Então, assim,
Mesmo se eu perder os 24, eu consigo manobrar os disjuntores de média tensão ali. Tá? Tá. Ou seja, só o carregamento das molas é que é pela tensão CA, né? Isso. As bobinas de abertura e fechamento já é 24. Bobina de abertura e fechamento é 24. Fred, uma curiosidade, né? É um preciosismo aí. A gente tem 8 baterias, não é possível, né? 8 baterias. Todas 8 baterias de 150 amperes. Então tem bateria demais ali, viu? Ou seja, tem 4 pernas de bateria para dar 24. Hein? É isso aí. Tá bom. Fred, Mas essa é a minha opinião. Eu quero ouvir aí a restante da equipe. O pessoal acha. eu acho que pode não ter grandes baterias. Assim que a gente tem utilizado lá no projeto funciona. E, Fred, os relés eles são alimentados por essa mesma tensão de 115? Os relés de proteção do QTA? Não. Os relés, ele via esse 24, mas dentro do painel da Schneider tem um conversorzinho lá que pega esse 24 aí e manda para 125, se eu não me engano. Então, o relé do Cepan, não é Cepan, né? Já é um outro relé da Schneider, já tem isso já, cara. Tranquilo. Era só uma dúvida mesmo. Ele pega. Boa tarde. Tudo bem? Só um minutinho. Eu vou na sexta-feira com vocês, tá bom? Ei, o Rodrigo tá aí. Aqui, ó, eu tenho 24 volts que eu vou receber esse externo, que é isso que a gente estava conversando, né? Vai vir lá das baterias. Então ele caminha aqui e eu tenho aqui, ó, uma fonte aqui que entra 24, sai 125, tá vendo? Sim. E aí eu vou pro relé, ó. Então é aquele relé da Schneider, o P3. Então também vem das baterias, e aí internamente a gente faz a conversão ali para adequar o nível de tensão dele. Mas que doido, isso vai pegar, tá? Beleza? Esse novo relé que já tem o modelo certinho dele? Tem. Nesse próprio projeto aqui, se pegar, tem. É o relé P3, mas a especificação dele está na lista de material desse projeto aqui. Vai já. Chama P3. Pois então tá bom. E o software para acessar ele, a gente consegue online, é numerado ou é fechado? Só com senha? Não, né? Porque é tipo o Cepan. Vocês mexeram no Cepan lá da última vez. Esse relé é um relé assim, muito, muito, muito superior ao Cepan, sabe? O Cepan já era é um bom relé, mas é um relé que estava há muito tempo aí no mercado. Aí a Schneider fez uma atualização. Então é a mesma pegada, né? Tem que entrar no site da Schneider, baixar o software dele e é aberto. Tanto é que vocês vão precisar disso aí para o estudo de coordenação e seletividade, né? Então vocês vão inserir isso aí, mas é software aberto que você baixa de graça, tá? No site. Beleza. Então, ó, o que a gente tem que fazer aqui, André, voltando aqui, eu preciso no painel, só relembrando aqui, ó, isso aqui é a coluna 1 aqui do painel, eu preciso chegar com um 220, aí é um 220 da instalação, tá? É um opcional também, não sei se aí em Goiás precisa, para falar a verdade, mas esse 220 aqui é um resistor é aquela resistência de desumificação dentro do painel, não sei se é pertinente usar aí na região ou não, mas se for utilizar, eu preciso chegar com um 220 aqui. Então, é um 220 qualquer da instalação, às vezes um 220 que vai para uma tomada, que não é nada crítico, né? Não precisa ser uma fonte confiável, não, tá? Beleza? Certo, entendi, beleza. Esse aqui também, às vezes, dava até para tirar ali. Na que chegar lá, depois eu vou voltar nesse tema aqui. Tem uma parte aqui que eu, dependendo da resposta de vocês, às vezes a gente pode pegar o 220 dentro do painel mesmo, tá? Beleza? Então eu vou passar para outra página agora. Lembrando, eu sei que é muita coisa, viu? Meu celular vai ficar aí, André. Você que está na linha de frente da instalação, Alexandre também. No meio do caminho lá, tá com dúvida, né? Nesse momento você pode me ligar aí, que o Léo vai estar de férias, eu vou estar
respondendo para vai, você. eu vou pedir pro Fernando Franklin, que está entrando agora aqui também, acho que tinha caído. A gente vai desenhar, o nosso pessoal de projetos vai terminar o desenho do encaminhamento dos cabos de comunicação. Eu vou te encaminhar esse projeto só para você validar, antes mesmo da gente lançar, entendeu? Tá bom. Ó, fez Conversa. correto, não fez, mas com essa reunião e com essas explicações já está ficando bem claro para a gente aí. Ah, bacana. Não é para errar, não. Não pode ter dúvida, que é um projeto grande, né? Então A gente tinha aí- bastante dúvida. Não, isso é bom. Mas Tem alguns meses de dúvida já. todos esses projetos grandes aí, se a gente conseguisse fazer essa reunião prévia com quem está instalando, nossa, cara, a gente ia minimizar muita falha no campo. Era para ter Muitas feito há vezes mais tempo já isso. Muitas vezes o pessoal não é receptivo com a gente para fazer essa reunião aí. Aí Sim, chega eu lá, é um retrabalho grande, cara. Eu entendo. Então, eu vou estar passando para outra página aí, tá? Pode avançar. Então, essa outra página de novo, DMC e aqui a coluna. Coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8. Já é o painel de média tensão já, tá? O que são esses sinais aqui? São cabos convencionais aí de 2 vezes 2,5 milímetros, tá? E cada coluna, essas colunas 5, 6, 7, 8 são colunas, nós vamos ver ali na frente, que é a entrada de cada gerador. A entrada de cada gerador é a saída de cada transformador ali de 750 kVA, tá? Não é cabo convencional mesmo, 2 vezes 2,5, é esse aqui não tá tranquilo também. E é interligar. Também vai para o DMC. Também vai para o DMC. Aí lá no DMC você vai achar isso aqui, ó, TB89G1, TB89G2. As colunas são as seccionadoras de cada gerador, né, que já estão aqui. Isso, exatamente. Cada gerador ali entra numa coluna que tem uma Em média, a gente vai seccionadora. interligar elas em barra e essa aí seria a comunicação delas. Exatamente. Mas já vem a barra lá em cima para você fazer a conexão delas. Então, isso aqui tá tranquilo. Passei aqui. E tem a última página aqui desse diagrama de interligação de todos os cabos. Esse sinal que está aqui é um sinal opcional. Aí tem que ver se o projeto vai estar utilizando. O que seria esse sinal? Eu tenho aqui uma opção de ter um botão de emergência remoto em algum local que eu queira desligar. Se está rodando a usina, está rodando com os geradores. Se eu bater essa emergência aqui, eu desligo os geradores e abro todos os disjuntores de gerador e média tensão. Eu não sei se isso aqui vai ter no projeto ou não. Né? Não está interligado, com nada externo. Então, assim, o meu painel tem condição de receber isso aí caso o projeto venha a utilizar, entendeu? Acha que tem essa necessidade, professor Gomes? Eu não pensei nisso aí, não. Mas ainda até tempo de se pensar. Esse é um caso também que a gente pode fazer aqui em campo. Bem simples, né? É. DMC já tem essa função, a gente pode pensar em estar colocando um botão aí de emergência em algum ponto da subestação, para caso precisar interromper. Tem que ter muita cautela com esse botão de emergência aí, que Ele pode causar problema, né? Pode. O pessoal gosta muito de apertar botão que não sabe o que é, aí ele aperta e depois... Porque assim, se o gerador está desligado, tá com o concessionário, alguém foi lá, apertou esse botão, esse botão não faz nada. Não faz nada porque tá com energia. Se acabar a energia, ferrou, não funciona nada. Faltou rede, a usina inteira parada, né? Exatamente, por causa de um botão. E na hora que você aperta esse botão, mesmo que alguém aperte sem querer, apertei um botão, soltou. Na hora que ele fez isso, ele tem que ir nos equipamentos e apertar um reset para reconhecimento de falha. Aí às vezes o pessoal não sabe disso aí e fica sem gerador. Então tem que ter cautela nisso aí. Na minha opinião, melhor não ter, professor Gomes. Cautela. A não ser que o que o tenente Lacerda diz aí, que era quem vai ficar cuidando. Operando, né? Eu acho que a gente pode evitar um problema de BIOS. É melhor deixar quieto. Para evitar problema de BIOS. Ignorante operando o sistema. Essa é boa. Bicho ignorante operando o sistema. BIOS. Sim, aprendeu uma aí, né, Léo? E lembrando também que, assim, hoje eu não instalei. Ok, daqui quando está operando, nós resolvemos que vai ser necessário. É puxar 2 fios de algum lugar e levar aí. Né? Talvez, professores, seja um botão de pânico do MS mandar, né? Enfim. Amanhã,
Vocês ouviram aí? Pode avançar, Fred, pode avançar. A gente resolve isso para o futuro aí. Tá bom, então. Tá. Então, esse aqui, ó, esse vai usar. Esse aqui também é um outro sinal aqui que tem disponível. Esse aqui, particularmente, eu nunca vi utilizar, mas seria que se alguém fechar esse sinal aqui, o meu sistema entende que, mesmo tendo concessionária, ele ignora e fala assim, ó, caiu a rede. Entendeu? É um opcional também que vem de fora por alguma coisa aí, mas não é utilizado como teste nada, porque tem entrada para teste, mas se precisar usar. Normalmente também eu não vejo interligando isso aqui. Tá? Esse aqui, André, ó, esse aqui a gente tem que ter bastante cautela nesse aqui. Só uma coisa, Fred, aquele botão parece interessante, porque eu posso querer dar uma... mas ele ia desligar, ele não ia partir em rampa, né? Ele ia desligar a concessionária para o sistema entrar, não é isso? Exatamente. Para isso que o senhor quer para ele partir em rampa, já tem uma entrada de teste. Se eu quiser tudo funcionando, eu quero entrar com o gerador e entrar em rampa sem desligar, aí nós vamos acionar a entrada de teste. Já tem uma chave ali no frontal do meu painel, que eu vou virar essa chave teste, ou se precisar via automação também, né, de vocês aí, vocês podem acionar uma input lá, que ele vai fazer a mesma coisa. Vai ter no MS. A gente vai precisar desse aí. Esse aí que ele desliga a rede para simular uma falta de rede e ele entrar, eu acho que talvez seja legal, não. Eu nunca vi ninguém utilizar. Porque alguém pode... de forma que aquela história que você falou aí, o pessoal gosta de apertar botão, né? Mas via software, você já tem essa opção. Você pode mandar executar o teste e pode configurar tanto como parte de rampa quanto parte da integral. Com e sem carga. Seria a mesma coisa via software. Que às vezes, assim, se alguém quiser simular um blackout geral mesmo, para você ter total confiança, alguém vai lá na subestação de entrada lá e desliga o disjuntor de entrada, né? Porque esse aqui, apesar de ser uma entrada, ele tá fazendo, tá entrando, tá processando num software e fazendo, né, a operação. Para uma simulação real, quero fazer uma simulação real de blackout. Alguém tem que ir lá e desligar literalmente a concessionária. É o 7, né? Do painel também faz isso, né? Deixa eu pegar ele. Tem que terminar uma coisa para hoje, eu vou para casa. Não me consigo. É o 7, né? Eu pego ele bem aqui na porta ou vou lá para... Aquele botão frontal do teste que tem na frente do painel. Ele está 7 horas aqui. E tiver configurado 7 horas aqui. ele vai ter um blackout. É isso mesmo. Tem essa opção. Você pode essa chave teste aí, Ericson. Você pode configurar ela tanto para fazer em degrau, que é a transferência aberta, ou você pode configurá-la para fazer transferência em rampa, sem pique de energia. Normalmente o pessoal utiliza ela. Se o projeto vai ter transferência em rampa concessionária, aí você transfere ela com transferência em rampa, né? Lógico que assim, quando o sistema tem paralelismo com a concessionária, transferência em rampa, você tem que aprovar esse projeto aí na concessionária local, né? Isso aí você domina isso aí, né? Você que é o dono da concessionária aí, né? E Fred? Oi? Me tira uma dúvida. Esse é recomendado, de vez em quando, ficar partindo o gerador, né? Por causa da questão da lubrificação, do filtro. Sim, sim. Tem alguma recomendação de periodicidade, de horas de trabalho, alguma coisa assim? Tem, mas assim, é empírico. Tá? Se você perguntar lá no manual da Campos, às vezes ele vai estar falando ali uma vez no mês, né? Normalmente, né, que a gente... Depende muito da operação do cliente. Se for possível partir uma vez por semana sem carga e uma vez por mês com carga, é interessante. Ou não, uma vez por semana eu não consigo partir sem carga. Vou rodar a cada 2 vezes por semana, a cada 15 dias. Na primeira quinzena eu rodo ele a vazio, aí já na segunda quinzena eu já faço um teste com carga. Entendeu? Se eu for rodar vazio, eu vou rodar somente os grupos geradores. Rodei os grupos geradores ali, no máximo 10 minutos é suficiente. Agora, se eu for rodar em carga, aí o teste de carga é interessante ser ali pelo menos 30 minutos, no mínimo. 30, 40 minutos, uma vez no mês ali, sabe? Porque quando eu testo com carga, eu testo tudo. Os grupos geradores, sistema de transferência, eu testo tudo.
E esse aí, igual você comentou, que realmente tem essa recomendação de estar rodando um motor diesel ali, ou semanal ou a cada 15 dias, tá tranquilo. Não pode ficar mais de um mês sem rodar essas máquinas aí, que é prejudicial para o motor diesel. Fred, o Gomes, a gente já pensou nisso lá no AMS, né? O sistema que vai gerenciar isso está previsto. A partida dele automaticamente vai ao comando para ligá-los. Bacana. A periodicidade que a gente vai definir depois contigo. Tu diz para a gente, olha, recomendo isso, a gente coloca isso. Não, bacana, já está previsto isso aí, legal. Até no próprio DMC, aí vocês já implementaram no OMS, né? Mas no DMC também ali, ele já tem essa funcionalidade, se você quiser configurar nele. Às vezes vocês não querem fazer lá no OMS, desenvolver um programa só para isso, às vezes vocês podem acessar o DMC via Modbus e partir, realizar esses testes, né? Sim, tranquilo. Lá na parte de automação, lá para frente, a gente pode discutir isso aí. Agora tem a parte aqui, o Rogério, André, desculpa aí. Essa parte aqui que a gente tem que ver, ó, a alimentação. O meu DMC, ele precisa de uma alimentação auxiliar externa, tá? É um 220 AC. Para que serve 220? Porque eu tenho que alimentar carregador de bateria, eu tenho que alimentar aquele pré-aquecimento, tá? Aqui, ó, então, aqui está o DMC, ó. Desculpa aqui, DMC, ó, DMC. Então, lá no... Tá vendo que aqui tá XX aqui, ó, não tá falando que tipo de cabo que é aqui. Por que isso aqui não tá falando? Que isso aqui deve...